Glória a Deus. Que maravilha poder ouvir o pastor Alex, esse precioso amigo. Nós vamos já receber o pastor Albert, irmãos, que vai pregar a palavra de Deus, vai mostrar para a gente como que está a obra Portugal para Cristo. E eu quero receber esse querido companheiro de ministério, aplaudindo o nosso Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos aplaudir o Senhor. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos. Que alegria poder estar nesta igreja, que só nas lives que eu assistia lá de Portugal, e sempre tive muita vontade de vir aqui, por saber que essa igreja é uma igreja missionária, uma igreja tão amorosa, uma igreja que tem um coração de Deus, e haja visto que aqui está, né, o pastor que nos preside, o pastor que nos orienta, que nos guia e que nos conduz nesta obra missionária à frente da Missão Desafio, que é o pastor Hermes. Que para mim é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui, pastor. Me sinto honrado em poder estar em sua igreja e saber que é daqui, né, uma igreja tão singela, uma igreja tão, né, aconchegante, e que aqui o Senhor tem movido os céus, abençoado tantas nações, abençoado tantos missionários, né, inclusive a minha vida, né, a minha família, o qual vocês têm contribuído, o qual vocês têm ajudado. A Missão Desafio tem sido uma ferramenta importante para nós, em tudo em que nós estamos fazendo, né. Eu não nasci nesta igreja, né, vim já pastor de uma outra denominação, mas já estou há 17 anos nesta igreja, e o Senhor tem colocado um amor muito grande na minha vida, tem colocado essa paixão e essa vocação missionária. Ela é desde pequenininho, né? Desde criança que o Senhor me chamou. Eu fui escolhido dentro do ventre da minha mãe. E só para os irmãos entenderem, minha família toda era do candomblé e da umbanda, né? E eu criado junto com minha avó, minha mãe, e eu era muito arteiro, né, irmãos? Eu quebrava santo. Não foi o pastor da Universal que quebrou santo, não, eu fui o primeiro. Desde pequenininho, já quebrava santo, apagava vela, irmãos, e eu tinha realmente algo diferente em mim. E essa mulher que ali frequentava e mandava naquele terreiro, ela falava: esse menino, ele não pode ficar aqui porque ele atrapalha tudo. Esse menino, ele tira a paz da gente e não temos condição de atuar aqui nesse terreiro. E eu fui expulso do terreiro, desde pequeno. Me expulsaram do terreiro. E para a glória de Deus, o Senhor me chamou há 31 anos atrás, que eu me converti. A primeira visita que eu fiz na minha cidade natal, minha família toda ainda descrente, eu procurei uma igreja para adorar a Deus na minha cidade, não tinha, e fui andando, até que eu cheguei do outro lado da linha, que lá tem um negócio de a divisão de linha, né? É do outro lado da linha, um mora do outro lado da linha. E eu fui para esta igreja que lá tinha, e existe até hoje, a Assembleia de Deus. Mas eu cheguei no lugar, eu achei tão diferente, assim, eu falei: mas parece que eu já estive aqui. E de repente me saiu uma senhora e pergunta: tudo bem, irmão? Você veio para o culto? Eu falei: sim, vim para o culto. Ela falou: mas eu estou te conhecendo. Eu falei: é? Ela falou: é. Você não é filho da Rosa? Neto da Dandalina? Você é aquele menino arteiro que quebrava o santo. E eu falei: a senhora é aquela macumbeira? É a senhora mesmo? Sou eu mesmo. E o que a senhora está fazendo na igreja? Ela falou: eu sou obreira aqui. Essa igreja aqui hoje está onde era o terreiro. E a primeira igreja que eu preguei na minha cidade foi aonde eu frequentava como filho de uma mãe de santo. Vocês estão entendendo agora? O que é que Deus faz? Então nós entendemos isso. Ouvimos Deus e sabemos que Deus tem nos chamado. Estar em Portugal hoje, para mim, é obedecer uma vocação, um chamado, e é um desafio muito grande. Por isso que se chama Missão Desafio. Porque é um desafio muito grande. Já há 1 ano e 6 meses que nós estamos lá, eu e minha família, minha esposa Miriam,
meu filho Pedro, na área, que estão acompanhando a gente nessa live, né? E, rapidamente, o Senhor nos adaptou. A gente chegou no dia 30 de maio de 2019, e foi uma viagem muito tranquila. Deus abençoou, a gente já tinha uma casa preparada, nós já tínhamos, né, todo um caminho que Deus preparou para nós, e ali começamos, né, no finalzinho ali de 2019, adaptando toda a documentação, escola, a gente foi se adequando ao país, e quando me vi, eu estava com uma célula, com um grupo familiar, e esse grupo nós chamamos de Lares de Paz, e ali nós começamos a desenvolver um trabalho, e esse trabalho nasceu a primeira igreja no Barreiro, né, onde nós ali alugamos, lá fala arrendamento, mas nós arrendamos esse salão já em dezembro do ano de 2019, passamos por uma reforma, por uma transformação, e no dia 1º de fevereiro nós demos início ao trabalho em Portugal. Pastor, missionário, evangelista Ed Teixeira, tinha uma viagem para Letônia, e acabou fazendo uma escala em Portugal, e eu descobri, né, que ele estava ali em Portugal, e falei para ele, você precisa vir na minha igreja, você precisa inaugurar a igreja. Mas já está pronta. Eu falei assim, irmão, eu sei que está difícil, está chovendo muito, eu não estou conseguindo fazer o acabamento, porque não seca a massa, mas em nome de Jesus, dia 1º eu vou inaugurar a igreja. Ele falou, se você vai inaugurar, então eu vou pregar. E aí foi quando ele foi, irmãos, e foi uma bênção muito grande. Logo depois veio a pandemia, nós ficamos quase 5 meses parados, só pela live, só fazendo culto online. E esses cultos, irmão, foi tão tremendo, mas tão tremendo, que nasceu a segunda igreja do Brasil para Cristo. A segunda congregação, que é o Tiago, que está aqui conosco. Ele veio resolver uma situação particular aqui no Brasil. A esposa dele, que está nos assistindo, a Nicole, é a esposa, nossa líder também, que ficou lá com o trabalho, ela lá no Algarve, a minha esposa lá no Barreiro. Então as mulheres que estão mandando agora lá, né, em Portugal, que estão mandando na igreja, e, né, elas estão se achando todas, né, poderosas, elas estão lá fazendo, né, aquilo que Deus direciona para elas duas, né, têm uma comunhão muito grande, apesar da distância. Nós estamos a 250 quilômetros do Barreiro a Algarve, na cidade de São Bartolomeu de Messines, né? E eu quero apresentar o Tiago, né, que é uma bênção de Deus para mim, né? Ele saiu daqui há 5 anos atrás, foram para a Europa, passou pela Espanha, né? Conheceu a Nicole, casaram e hoje estão em Portugal. Eu queria que ele viesse aqui dar uma saudação também rápida, para que os irmãos conheçam e saibam o que Deus está fazendo em Portugal. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amém. Estou feliz por estar aqui, conhecendo mais uma parte, mais um rebanho que vai morar nos céus. E sou grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu para estar aqui com o pastor Albert. E muito no decorrer da mensagem ele vai estar apresentando aquilo que está acontecendo ali em Portugal. É difícil, é complicado, mas com as orações dos irmãos, com a perseverança da igreja, e nós ali trabalhando unido, nosso alvo, cada dia mais nós vamos vencer e conquistar Portugal para Cristo, em nome do Senhor Jesus. Peço a vossa oração, em nome do Senhor Jesus, que esteja intercedendo por nossas vidas, que nós estamos ali também fazendo a obra do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida do Tiago, sua família, suas crianças, seus filhos. Está muito frio em Portugal hoje, né? Minha esposa me mandou um recadinho, falou que está muito frio mesmo, né? Nós estamos saindo do outono e entrando no inverno, né? Quando está no alto frio, nós chegamos a pegar ali 2 graus, 1 grau, e, né, é muito geladinho, sabe, irmão? Friozinho mesmo. E, para a glória de Deus, a gente sabe que o Senhor tem nos aquecido, tem nos abençoado, tem sido bênção. Irmãos, o maior desafio de Portugal é nós entendermos o que Deus quer fazer, como Deus quer trabalhar. Nós chegamos num país de quase 900 anos. Portugal é o 5º país mais envelhecido do mundo e o 3º da Europa. É o país com alto índice de suicídio, de depressão. 5º país do mundo mais pessimista. Por quê? Porque Portugal sofreu muito na história.
É um país que descobriu praticamente o mundo e outros continentes, e hoje é um país solitário. É um país que, apesar de estar na comunidade europeia, né, é um dos países pequenos, né, na sua capacidade, né, habitacional. É um país de extensão muito curta, né, ou seja, com 600 quilômetros você atravessa de norte a sul, Portugal. Em 5 horas você cruza toda Portugal. Então, é menor que o Espírito Santo, aqui, o nosso estado capixaba, né, onde eu já residi. Então, quando nós chegamos ali, nós deparamos com um país ainda necessitado, nas suas infraestruturas, na sua capacidade, né, de capacidade de moradia. Cresceu-se muito em Portugal, a imigração, né? É um país que não esperava que fosse tão grande o número de imigrantes, né? E hoje, por ser um país envelhecido, nós, imigrantes, que somos a máquina propulsora do país, sendo que o ano passado os imigrantes renderam para os cofres públicos de Portugal mais de 800 milhões de euros, sendo que desse volume todo, né, de arrecadação, foi utilizado na capacidade de previdência apenas 20%. Então, é um país que precisa de ajuda, que precisa de auxílio, né? Porém, nós temos que orar. Se trata de Europa, uma Europa esfriada, distante, cética, onde o Evangelho não tem esse impacto. Nós não conseguimos enxergar ainda um Evangelho que impacte as pessoas, onde as pessoas realmente são constrangidas, as pessoas ainda desdém do Evangelho, desdém da palavra, né? Desafiam a Deus. Então, nós estamos lidando com um país totalmente frio. Pessoas que não têm a mínima compaixão. Aonde eles olham, quando você fala de Deus, que Deus? Deus nada. Se não fosse eu, que Deus? Deus não faz nada. Então, eles têm muita revolta de Deus, por causa da Segunda Guerra, por causa da Inquisição. Então, muitos morreram ali em Portugal. Então, nós temos feito uma leitura, né, um diagnóstico espiritual, e nós entendemos que os principados que ali regem o país da Europa, inclusive a Portugal, que é o espírito de Mamon, o espírito de grandeza, intelectualidade, né, do sofisma, e o espírito da religiosidade, irmãos. O catolicismo impera ainda em Portugal. Nós, evangélicos, não passamos de 2% da população de Portugal. Então, vocês imaginam, nós temos mais de 3.500 cidades sem uma igreja evangélica. Enquanto aqui nós estamos trombando no outro, né, disputando por placa, disputando por igreja, e nós precisamos ter um olhar diferente para a Europa. A Europa precisa de pessoas cheias do amor de Deus. Pessoas que possam impactar. Pastor Emerson, lá nós não precisamos mais de pastores. Nós precisamos de evangelistas. Pessoas que possam impactar o coração das pessoas nas ruas, né, no estabelecimento público, né, nos condomínios, em todas as esferas da sociedade. Precisa-se de homens cheios e mulheres cheias do Espírito Santo. Pessoas que verdadeiramente estão abnegadas, que querem realmente viver o Evangelho, que querem viver para Deus. Porém, irmãos, nós sabemos que a moeda, ela nos causa um desafio. Nós estamos hoje vivendo na casa de 6 por 1, né? Ainda em Portugal. E isso é muito difícil, porque nós estamos passando por uma crise social global, onde todos estão sofrendo, né? Nós que dependemos das ofertas aqui, temos uma dificuldade muito grande para pagar aluguel, para resistir ainda, pagando todas as condições necessárias para sobreviver ali, irmãos. Mas nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos no poder de Deus, nós acreditamos na palavra do Senhor. Eu sei que Deus não nos trouxe ali, irmão, para não realizar uma grande obra. Nós sabemos que Deus nos chamou ali para uma grande obra, e por isso nós não desistimos, estamos firmes, orando, buscando, entendendo do Espírito, que esse é o momento de alcançar essas almas para Cristo. Que vocês possam ver agora um pouco. Eu quero colocar esse vídeo para que vocês vejam, eu possa compartilhar com vocês tudo aquilo que vocês ofertam, tudo aquilo que vocês contribuem. É com muito amor e com gratidão que eu quero que vocês vejam isso. Amém? Pode soltar.
Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e essa ponte tem 17 meus barcos de Vasco da Gama. Essa ponte também define muito bem o distanciamento, né, de Lisboa para a margem sul, onde nós moramos. Então, Portugal para Cristo nasce, né, na margem sul, aonde o Evangelho ele tem sido anunciado. Porém, as igrejas elas têm passado por um sofrimento muito grande. Muitas igrejas fecharam. Quando nós escrevemos o projeto, nós fizemos uma pesquisa. Eu tive lá em 2018, antes de voltar definitivamente. Eu e minha família, então, nos projetamos para isso, né? Buscamos em Deus para que pudéssemos entender o que realmente nós faríamos. Eu já sou pastor desde de 94 que eu prego a palavra de Deus. E de lá para cá, eu fui pastor na África, na Costa do Marfim, já fui missionário no campo africano. Minha família é uma família missionária. Então, esse projeto que nós fizemos com o apoio da Missão Desafio, com a liderança do pastor Emerson, né? Quando iniciamos esse projeto, iniciamos ele pensando em ter apoiadores, pessoas que nos sustentassem, que segurassem a corda. Tivemos apoio de muitas igrejas, fomos enviados por estas igrejas para tanto a Jacuí obra como a igreja missionária. de Mogi Chegou das o Cruzes, momento a de sede nós Brás embarcarmos Cubas. no dia No dia de nós 29 viajarmos, de maio, né? Fomos estamos despedir, nós, então, né? indo Pegamos o para voo aquilo daqui que de era o São nosso Paulo sonho, para o Recife, sonho de e de conquistar Recife pegamos o Portugal voo para Cristo. para Paris, Juntamente com que minha era a primeira família, escala nossa, né, até embarcamos Portugal. Aí está minha família, minha e esposa, o Pedrinho. Foi uma viagem maravilhosa, gostosa, né? Chegamos em Portugal, fomos recebidos por um amigo que eu já conhecia há muitos anos, já esteve aqui no Brasil. Ele nos levou para o nosso apartamento, que já estava pronto, preparado, graças a Deus. E chegamos, era quase 0 horas de Portugal. No outro dia, nós fomos conhecer um pouco de Portugal, fomos a Lisboa, e começa então o nosso dia a dia, né, de adaptação, de entrosamento, de como conhecer Portugal, entender a política social, de moradia, enfim. Eu e minha família, então, nos ajustamos muito bem, né, colocamos as crianças na escola, tudo perto da minha casa, né? Meu filho estuda a 300 metros, minha filha estuda a 600 metros. E logo depois, então, tivemos todas essas reuniões, né? de célula, de grupo de família, né? Logo depois, logo em novembro, nós recebemos a visita da comitiva do Jacuí. Pastor Isaías e os demais pastores estiveram lá em Portugal, né? Foi uma bênção receber esses homens de Deus. E ali eles puderam, né, ver de perto. Eu já estava com o salão já previsto para arrendar, porque isso veio em minhas mãos. Eles foram lá, oraram, e depois que nós oramos, eles foram embora, vieram embora ao Brasil, nós começamos então a fazer a obra. Irmãos, fazer a restauração desse salão, sem um tostão, sem um dinheiro. E eu falava: Deus, como é que eu vou fazer isso? Deus falou: só publique e ore. E eu comecei a publicar e a orar. Irmãos, dinheiro Deus mandou. E foi uma coisa assim tão tremenda. E nós então remodelamos toda a igreja. Está aí a igreja do Barreiro, né? Já com as cadeiras, né? Com o som. Está aí o missionário evangelista Ed Teixeira pregando na inauguração, quando ali nós demos início a esse trabalho. E foi uma bênção, as pessoas cooperaram conosco, africano, indiano, cigano, irmãos, até alemão nós temos na igreja, é uma coisa tremenda. Então, fizemos esse trabalho, iniciamos em fevereiro, mas logo depois que nós tivemos toda essa iniciação, nós fomos tomados pela pandemia. E aí ficamos 5 meses fechados.
fazendo esse trabalho, né? Foi quando eu recebi o Tiago e a Nicole, né, na igreja. Isso já depois da pandemia, né? Eles foram recebidos ali em nossa igreja e nós o enviamos para Messines. Quando veio a pandemia, a gente teve que fazer todo aquele trabalho de restrição, como os irmãos estão vendo hoje, né? Tivemos a paciência de esperar tudo, né? E obedecendo às regras, às leis. E fizemos tudo pela rede social, fizemos tudo pela internet. Foi um momento muito forte para nós. Quando nós iniciamos aos poucos, porque os idosos não podiam vir à igreja, as crianças. Ao mesmo tempo, o Tiago estava lá em Messines, fazendo o seu grupo de célula e a sua reunião. Participamos juntos, várias vezes fomos lá, né, para ministrar ceia, para abençoar os irmãos. O projeto Portugal para Cristo, ele tem um projeto evangelístico chamado Desperta Portugal. E é através desse projeto que nós queremos, né, trazer, né, dar início a esse grande, irmãos, a essa grande conquista, conquistar Portugal para Cristo. Nós acreditamos de que esse trabalho, ele é um trabalho pioneiro, sim, mas é um trabalho que já está no coração de Deus há muitos anos. Eu me lembro quando eu conversei com o pastor Paulo Lutero, e ele falou, mas o que te chamou a atenção, Portugal? O que mais te atraiu? Eu falei, pastor, nós temos uma história muito intrínseca com Portugal. Nós fomos descobertos por eles. Nós, negros, fomos escravizados por eles. Mas é um país, irmãos, carente de amor, carente de afeto, carente de atenção. Nós precisamos amar Portugal, porque ela é nossa pátria-mãe. A Bíblia manda honrar pai e mãe. Então, eu coloquei no meu coração de que nós deveríamos honrar Portugal. E de que Deus tocaria no coração, como está escrito lá em Malaquias. Converterei o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E eles têm que entender de que nós somos filhos e eles são os nossos pais. A nação do Brasil precisa reconhecer isso. E isso pesa muito na vida dos portugueses. Porque eles se sentem descanteados, eles se sentem excluídos, eles se sentem desvalorizados. Porque todo mundo foi descoberto por eles, mas ninguém reconhece Portugal. Nem Portugal, nem Angola, nem Moçambique, nem Guiné-Bissau, nem São Tomé e Príncipe, e nem Cabo Verde, nem Brasil. Às vezes aquelas piadinhas que a gente conta, né? Que acha engraçado. É o português de Portugal, fica todo mundo falando português. O português é coisa de português. Irmãos, eles têm que ver que nós os amamos. E eu falei para o Paulo, nós amamos Portugal, nós temos que amar Portugal. E foi quando ele disse para mim que o nosso falecido e saudoso Manuel de Melo tinha um sonho de ter uma igreja em Portugal. Então nós estamos lá hoje cumprindo esse sonho, trazendo isso à existência, trazendo essa realidade. Mas nós não faríamos isso se não pudéssemos contar com vocês. Se nós não contássemos com as igrejas, não contássemos com a oração da igreja, com o apoio da nossa denominação, com o órgão da Missão Desafio, o quanto Deus pode fazer ainda em Portugal e em toda a Europa. Deus pode fazer grandes coisas. Irmãos, mas para isso, nós temos que ter um entendimento, uma clareza de Deus. Eu sempre prestei muita atenção nas palavras de Deus, porque as pessoas se esquecem do que Deus fala. Quando Deus falou comigo pela primeira vez, eu nunca esqueci. Eu era novo convertido, eu estava no retiro de jovens, e uma irmã olhou para mim, e ela gostou de mim, ela começou a me discipular, e começou a me ajudar. Mas, irmão, quando eu cheguei naquele retiro, eu fumava, eu era um jovem totalmente mundano, carnal, mas eu estava ali naquele retiro de jovem, com quase 3.000 jovens, em Bauru. Mas me deu vontade de cantar com aqueles jovens, me deu vontade de participar, tão grande. E eu fui para frente cantar com os jovens, não estava nem aí, irmão, fui cantar, estava com cigarro no bolso, e fui cantar. E aí eu lembro que um obreiro falou assim, tira ele de lá, ele não pode cantar não, ele ainda tem cigarro no bolso. E aí a irmã falou assim, não tira não,
deixa ele lá, porque Deus tem uma obra com ele. E a partir dali, eu nunca mais esqueci. Essa irmã já está na glória, mas eu me lembro de todas as palavras que ela me disse. Deus vai te levar para o mundo. Eu vejo você entrando em avião e saindo de avião. Isso há 30 anos atrás. Eu vejo você voando para todos os lugares. E Deus usando a sua vida. Deus sempre falou comigo. E com você, Deus fala? Mas eu quero fazer uma pergunta. Você se lembra quando Deus falou com você pela primeira vez? Eu me lembro, eu não esqueci. Primeira vez que Deus falou comigo. E eu acho que a convicção de nós cristãos tem que ser no ouvir. Naquilo que Deus diz. Porque muitas vezes Deus quer falar conosco, mas nós não ouvimos. Achamos que escutamos, mas não ouvimos. Eu quero falar com você. Quando Deus fala, nós guardamos? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Juízes. Juízes capítulo 13, versículo 2. Eu me lembro que eu estava pregando num congresso, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. E essa mensagem, ela já tem alguns anos. E eu estava vindo agora dirigindo e falando com o pastor Alex, conversando e tal. E eu falei, Deus, mas é essa palavra mesmo? É essa palavra. Eu preguei essa palavra há muitos anos, irmão. E essa palavra, ela faz parte da minha vida. Eu pregando nesse congresso, essa mesma mensagem, no ano de 97. Então, falou Antônio, no congresso da Igreja Batista. E o auditório muito grande, e eu perguntei, quem aqui nunca ouviu Deus falar? Aí umas 3, 4 pessoas levantou a mão. E eu falei, então pega essas pessoas para mim, põe para sentar aqui na frente. Depois que eu pregar, eu vou perguntar de novo. E aí colocaram essas pessoas para sentar bem na frente. E eu preguei essa mensagem aqui, que eu vou pregar agora. E eu tenho certeza que você vai se lembrar do que Deus falou. Capítulo 13, versículo 2 diz assim: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, um anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte, bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me disse e assegurou: você engravidará e dará luz a um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e te implorou que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer quando o menino vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá se levantou e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer?
O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo que eu ordenei a você. Até aqui. Sua mulher deverá seguir tudo que eu falei, que eu ordenei. Eu quero que essa palavra, ela venha dentro de um contexto de que nós estamos vivendo no final dos tempos. Deus está finalizando a sua obra, trabalhando para edificar a sua santa igreja. Mas tem pessoas que estão displicentes daquilo que Deus está falando. Tem pessoas que não estão ouvindo. Tem pessoas que não estão guardando. O que me chama a atenção nesse texto é que o anjo fala com a mulher e diz tudo o que ela deve fazer. Ela vai e conta para o seu marido. E quando ela conta para o seu marido, ela diz: olha, apareceu para mim um homem, tinha a aparência de um anjo. Não me disse seu nome, não me disse de onde era, mas falou que eu vou ter um filho, que eu vou engravidar. E que esse menino vai começar a livrar Israel, que ele é santo, separado, nazireu, ungido. Manoá rapidamente voltou-se ao Senhor e perguntou: Senhor, manda esse homem vir de novo falar comigo. Irmãos, eu analisei esse texto para entender, será que ele estava duvidando da mulher? Será que ele não acreditava na mulher dele? Ele estava preocupado com aquilo que Deus falou. Ele queria entender o que Deus falou. Entender as palavras de Deus, entender as orientações de Deus, entender o direcionamento de Deus, entender com clareza o propósito de Deus, a vontade de Deus. E foi exatamente o que ele fez. Quando ele começou a orar, começou a clamar, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Manoá e mandou o anjo de novo lá. Será que nós nos preocupamos a esse ponto com a palavra? Será que nós temos preocupação, pastor Hermes, de entender a vontade de Deus, o querer de Deus? Oh, irmãos, o plano de Deus. Deus, como é que o Senhor quer mesmo? Oh, Deus, o que o Senhor falou mesmo, Deus? O Senhor falou de que jeito mesmo? Fala de novo para mim, Deus. É assim que nós vivemos, irmão? Oh, Deus, fala, entra aqui, sai aqui. E o que aconteceu, irmão, no culto? Não sei, foi uma benção. Mas pregou o quê? Não sei, não foi uma benção. Sei que foi uma benção. Nós temos que entender a palavra. Nós temos que ouvir a palavra. Nós temos que compreender a palavra. Nós temos que saber o que a palavra está dizendo. E é exatamente isso que Deus tem buscado fazer nas nossas vidas. A maneira como Deus fala, a maneira como Ele diz, a maneira como Ele revela, a maneira como Ele quer se declarar a nós. Manoá nos traz uma lição de obediência e devoção para as palavras de Deus. Aquilo que Deus fala deve ser tomado tão a sério, deve ser levado com tanta seriedade, a ponto de você falar: Deus, fala de novo. Deus, fala de novo, eu não entendi o que o Senhor falou. É para mim ir para Portugal mesmo? Fala de novo, Deus. É para mim ir para o campo de novo agora? Nesse momento? Fala de novo. Deus vai falar, irmão. Porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele tem compromisso com o seu projeto. Deus tem interesse em revelar para nós os seus segredos, diz a palavra do Senhor. Irmãos, quando nós queremos ouvir Deus, nós buscamos a Deus. Ele ouve e responde. Busca-me. Buscar-me-ei e me achareis de todo o coração. Clama, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O Senhor quer falar, o Senhor quer dizer, mas muitas vezes nós não estamos preocupados com isso. Muitas vezes nós não estamos dando a devida, irmão, atenção àquilo que Deus fala. Deus falou comigo há 30 anos atrás. Eu escrevi, eu tenho o hábito de escrever tudo aquilo que eu ouço. Agora mesmo participei de uma vigília, irmãos, e o profeta falou, e eu doido para gravar, eu doido para escrever, porque eu quero saber por que Deus está falando daquele jeito. E é tão interessante
interessante isso, porque quando você olha para a Bíblia, você vê esse homem com a preocupação de saber como é que deveria ser. Ele diz: quando se cumprir as tuas palavras, o que devemos fazer e como criar o menino? Como é que vamos fazer, Deus? É para ir, não é para ir? É para fazer, não é para fazer? Às vezes, irmãos, nós criamos um espírito independente de Deus e achamos que Deus tem que sair tampando nossos buracos. A gente acha às vezes que Deus é um quebra-gai. Ô Deus, resolve aí, vai Deus. Poxa Deus, isso é Deus, pô, resolve, né? Mas você não ouviu o que ele falou? Você não entendeu o que ele disse? A obra do Senhor, irmão, ela é determinada do começo ao fim. Não tem atalho. Deus é alfa e ômega, princípio e fim. Ele tem a direção. Ele sabe como é que vamos fazer. Ele sabe como é que começa e como vai terminar. Então não ouse fazer nada sem ter o entendimento e a clareza de Deus. A obra missionária, ela passa por isso. Por entendimento, pela compreensão, pela obediência e pela execução plena da vontade de Deus. Aí você vê um resultado. Pelo contrário, meu querido, é obra da carne, é entendimento humano. A gente pode fazer projeto, a gente pode escrever, planilhar, podemos fazer tudo. Mas Deus falou o quê? Deus disse o quê? Quando você pega Deus dando toda a direção para a construção da arca, Ele fala para Noé: Noé, se preocupe não, faça do jeitinho que eu mandei. Você percebe que tudo que Deus falou e esses homens fizeram, deu certo? Deu certo. Porque é ouvindo a voz de Deus é que nós vamos ter a direção. É ouvindo a voz de Deus é que nós vamos ter convicção do chamado. A minha chamada está nessa convicção de ouvir Deus e falar: Deus, é assim mesmo? Se é, então o Senhor direciona aí. Ou Deus, abre a porta aí. Irmãos, quando Deus falou: vamos para Portugal, eu falei: tá bom, cada passagem custa R$3.500, Deus. E aí, nós somos 4. Deus falou: você vai. Eu falei: vou. Ele falou: vai. Vou mandar tudo. Vou mandar o dinheiro. Eu falei: ainda tem um apartamento ainda, Deus. Tem os móveis. Eu vou vender tudo aqui. Minha mulher gosta de panela boa. Fogão. Ela está me ouvindo lá, ela sabe. Já vou chegar, viu bem? Irmãos, é Deus mesmo? Então vamos ver se é Deus. É Deus mesmo? Então vamos ver se é Deus. Irmãos, Deus não se cansa de se revelar e provar para você que Ele quer. Ele não se cansa. Se preocupe não, viu, querido? Gideão fez prova. Colocou lá uma lã molhada e falou: Deus, se ficar seco, é o Senhor. Se não ficar seco, não, então eu vou colocar seco, vai ter que molhar. Faça a prova. Busque a Deus. Não sai fazendo as coisas achando que você já tem sabedoria suficiente para entender as coisas do céu, porque as coisas do céu se revelam. Não é intuição. Não é achômetro. Não é, eu penso, eu estou sentindo aqui, estou sentindo que é Deus que está falando. Não é assim. Deus se manifesta. Deus fala. Irmão, fala mesmo. Ontem eu estava ouvindo a mensagem, o camarada falando: Deus usa até os porcos para falar. Até porco. Falou com o menino pródigo. Na hora que ele estava comendo as roupas lá, as bolotas lá, os porcos devem ter falado assim: volta para tua casa, pai. Volta para tua casa, o negócio está feio aqui, hein? A porqueira aqui é grande, meu amigo. Volta para lá, para o teu palácio. O que você está fazendo aqui nessa porcada? Deus fala, irmão. E fala da maneira mais simples, nas condições mais remotas. Deus fala de uma maneira tão simples. Deus se identifica conosco, irmão, e tem um linguajar
peculiar, individual, particular, com cada um de nós. Eu tenho uma mensagem que eu prego sobre Deus fala a língua do rebelde. Se você não ouviu ainda, é muito interessante, irmão. Deus gosta de falar com rebelde. Gente que se esperneia. Eu não vou. Eu não faço. Não vou. Ah, não vai não? Então, espera aí que eu vou falar contigo. E Deus tem uma maneira especial para falar com aqueles que faz de conta que não ouve. Já viu? Aqueles que faz de conta que não ouve. Deus falou com você. Comigo não, eu estou na benção. Falou sim. E tem aqueles que acham que Deus não fala com ele, só fala com aquele outro. Aí ele fala assim, nossa, se fulano estivesse aqui, rapaz, essa palavra é com ele. Meu Deus. Deus está falando com você. Quando eu olho para o texto, eu vejo o Manoá preocupado com a palavra. E ele cuida do menino. Imagine você hoje tendo que cuidar de um Sansãozinho. Não vai para a escola, não vai para o aniversário. Fica aqui. Ah, mas esse cabelo comprido. Não pode cortar, meu filho. Você é nazireu. Corta não. Você não pode se dar com nada impuro, viu? Mas o que é isso? Mas eu só brinco na internet, só estou no WhatsApp, só estou no... Você não pode se contaminar, meu filho. Irmão, seria uma luta. Nós temos filho pequeno hoje. É uma festa. É não sei o quê. É tanta coisa. Imagina a preocupação de Manoá com esse menino. Mas quando ele cresce, sabe qual a primeira coisa que ele faz? Vai buscar uma mulher fora do arraial. Mas Sansão, tem tanta moça aqui, rapaz, você vai buscar logo lá. O que eles vão fazer lá no meio do Filisteu, buscar esse povo? Esse povo é tudo endemoniado. Não vai não. Deixa comigo, pai, eu sei o que eu estou fazendo. Deixa comigo. E a Bíblia diz, no capítulo 14, versículo 8. Quer ver? Abre lá, 14, 8. Olha o que diz aí. Juízes 14, 8. Na minha Bíblia está dizendo assim, algum tempo depois, na tua Bíblia talvez está escrito alguns dias. Sabe o que aqui está dizendo? Que quando passa o tempo, a gente acha que não precisa mais da voz de Deus. A gente acha que não precisa mais ouvir Deus. A gente acha que é dono da situação. Passa o tempo e a gente acha que é dono do nariz. Olha o que aconteceu com esse moço. Passado algum tempo, voltou para casar-se com ela, aquela que o pai falou que ele não deveria ter casado, ter pegado. Mas ele voltou, passado algum tempo, e a Bíblia diz outra palavra. Sansão saiu do caminho. O tempo determina a sua caminhada. O tempo determina a sua retidão. O tempo determina a sua convicção nas coisas de Deus. Se você guardou ou se você não guardou. Se você ouviu ou se você não viu. Se você fez ou se você não fez. Irmão, tem gente que leva anos achando que o diabo, ele se cansa. O diabo não se cansa. Ele já sabe o final dele, já está condenado, e ele não tem pressa. Passado algum tempo, Sansão sai, pega a mulher, aparta-te do caminho, e aí é que vem a grande revelação de Deus. Olha o que acontece. Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver de um leão. O leão que ele tinha matado. Irmão, a mesma unção que você tem para cumprir com os desafios de Deus, é o risco que você corre de não perceber a astúcia do diabo em te afastar do caminho. No mesmo tempo que o cara está lá em cima, aleluia, glória a Deus. O diabo está falando assim, vou te derrubar agora. Você esqueceu do que Deus falou. A Bíblia diz que ele se aparta do caminho para ver o corpo de um cadáver. E olha o que é interessante, nele havia um enxame de abelha com mel. Para quê, irmão? Eu sou da roça, eu já vi apiar, eu já vi gente criando mel. Eu nunca vi abelha fazer nada em coisa podre. Você já viu? Eu nunca vi. Tu já viu? Nunca vi. Mas na Bíblia está dizendo que havia naquele leão, cadáver, putefo, enxame de abelha com mel. Não era um enxame de abelha, era com mel. E Sansão aparta-se do caminho, depois de um tempo, tira o mel, põe na mão,
sai comendo e leva para os pais para comer. Sabe o que ele fez? Esqueceu da palavra. Ele não podia se contaminar com nada impuro. Ele não podia tocar em nada contaminado. Muita gente acha que Sansão perdeu a força porque cortou o cabelo. É que ele se esqueceu da palavra. Ele contaminou com o que é impuro. O diabo passou o mel naquilo que é podre. E é o que ele tem feito com muita gente. Passa o mel naquilo que é podre e você acha gostoso. Se lambuza todo e ainda leva para casa. Se esquecendo do que Deus falou. Deus está dizendo hoje aqui, para você que está aqui e para você que está nessa live. Não se esqueça do que Deus falou, porque você pode ter um prejuízo muito grande. Guarda o que Deus fala. Quando Sansão esqueceu mínima palavra, depois de um tempo, a gente esquece tudo. Esquece o que Deus fala, esquece o que viu, esquece o que viveu, esquece o que aprendeu, esquece o que levou você a se tornar uma pessoa tão cristã. Mas o diabo não esquece. Ele vai tentar destruir, ele vai tentar te convencer, ele vai tentar desvirtuar, ele vai tentar tirar do propósito, ele vai tentar levar você para um outro caminho, ele vai tentar levar você para um outro pensamento, ele vai fazer de tudo para você não cumprir. Sansão teve uma história muito triste. Sim ou não? Sim ou não? História triste. Tudo começou com a palavra de Deus, mas terminou com um homem que achou que não precisava mais dela. No último momento, a Bíblia diz que ele clama ao Senhor e pede por misericórdia. Já cego, sem visão. Porque quando você deixa a palavra, você perde a visão, perde a audição, perde a direção, perde a convicção, você perde tudo. Por isso é muito importante guardar a palavra. Prestar atenção no que Deus fala. O inimigo é sujo. Quantas pessoas nós temos visto nesses dias que não prestaram atenção no que Deus disse, que não entenderam a voz de Deus. Mas nessa noite, pela misericórdia do Senhor, eu creio que Deus está recobrando a sua memória, está trazendo a lembrança aquilo que traz esperança, está trazendo a você o entendimento, a clareza de tudo aquilo que Deus já disse, de tudo aquilo que Deus já prometeu, de tudo aquilo que Deus já falou que vai fazer na tua vida, de tudo aquilo que Deus disse que está preparado e vai se cumprir na sua vida. Então eu peço, ouça a voz de Deus. Preste atenção naquilo que Deus está dizendo. Preste atenção naquilo que Deus está determinando. Nós entendemos a voz de Deus. Hoje nós temos clareza. É tantos pregadores, é tantas mensagens, é tanta forma de se pregar, mas as pessoas parecem que não entendem. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus tome as nossas vidas, tome os nossos corações, as nossas mentes. Vivemos uma vida ocupada, uma vida totalmente comprometida, é dia e noite, trabalhando, chega de noite no culto, a gente não tem mais tempo para meditar, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para entender a palavra de Deus. Manoá orou e pediu para voltar, falou: Deus, volta e fale comigo. Manoá pediu para que o anjo voltasse. Está na hora de nós pedirmos para Deus voltar a falar de novo. Deus, fala de novo comigo. Oh, Deus, usa de novo o profeta. Usa de novo esse pregador. Oh, Deus, usa de novo o pastor. Fala de novo comigo. Deus, eu quero ouvir tua voz. Eu quero entender o que o Senhor está dizendo. Eu quero entender as tuas palavras. Eu quero entender a direção que eu tenho que tomar. Não faça nada sem Deus falar com você. Se Deus quer, Ele vai falar. Se Ele não quer, Ele se emudece. E Deus mudo, Ele está falando. É para você entender isso. Deus tem nos dado essa graça para entender esse momento. Momento em que Deus quer falar claramente conosco. Hoje, pregando em Portugal, eu vejo que as pessoas nunca pararam para ouvir. Falei, para ouvir. Olha o que Deus quer dizer para você. As pessoas precisam ouvir. E ouvir é que gera fé. Ouvir da palavra de Deus. Então, quando as pessoas ouvem a palavra, a fé delas vai sendo acrescentada. Mas você tem que ter determinação, vontade. Deus,
Fala comigo de novo. Eu não entendi, mas eu quero ter clareza. Tem muitas pessoas que ainda não alcançaram, porque nunca se preocuparam em falar: Deus, fala de novo. Revela para mim novamente. Que Deus nessa noite possa trazer a luz na sua vida, a graça dele sobre você, como tem trazido nesses dias para a minha vida, para a minha família. Que Deus continue abençoando esta igreja. Que Deus continue prosperando esta obra, prosperando esse ministério. Eu sei que Deus há muitos anos tem falado o que seria esta igreja nesta região. E hoje Deus está cumprindo tudo o que Ele falou. Deus está cumprindo tudo o que Ele falou, porque tem gente aqui que ouve. Tem gente aqui que está ouvindo a voz de Deus. Então eu gostaria muito que você agora fechasse os teus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero pedir para que você nesta noite procure lembrar daquele momento, daquele instante, em que Deus talvez falou algo unicamente contigo. Ele disse algo só para você. E você talvez por algum tempo tenha deixado de lado. Recobre agora as palavras de Deus. Tudo que Ele disse sobre você, para, através de você, Ele poder fazer. Deus tem cumprido as suas promessas, irmãos. Deus tem trazido a existência de toda a sua profecia. Mas é hora de nós prestarmos atenção. Espírito Santo de Deus, toma agora nossas vidas. Toma agora esse ouvinte, esse telespectador, através desta live. Toma agora esta família, esse pai, essa mãe. Toma agora este jovem. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Eu não sou nada sem ti. Pai querido, quem sou eu, Pai? Ó Pai querido, mas eu sei que o Senhor tem sido grande, maravilhoso, tremendo, em alcançar minha vida. Ó Pai querido, em falar incansavelmente comigo. Ó Deus, e por isso eu te peço, abre os nossos ouvidos, dá-nos entendimento. Ó Pai querido, porque todas as tuas palavras, elas se cumprem. Não passará o céu, a tua palavra não cairá vazia. Ó Deus, nós entendemos isso, mas muitas vezes isso não é realidade em nossas vidas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos, como o Senhor abriu os ouvidos de tantos homens e mulheres. Abra os nossos olhos, dá-nos entendimento. Pai, eu te peço agora que através deste culto as pessoas comecem a dar atenção para as tuas palavras. Ó Deus, aquilo que elas não compreenderem, que o teu Espírito possa orientá-las, possa, ó Pai, consolar, instruí-las. Ó Deus, em nome de Jesus, instrua a tua igreja, fala com o teu povo. Há pessoas agora nos assistindo que precisa entender a palavra do Senhor. Entenda a palavra do Senhor, entenda a revelação de Deus. Que Deus possa tomar agora a sua vida e trazer com clareza aquilo que está revelado pela sua palavra. Que o inimigo não tenha poder de roubar as palavras do Senhor. Que o inimigo não tenha poder de tirar suas convicções, a sua fé. Que o inimigo não tire o seu ânimo, a sua vontade. Mas que você seja tomado pela graça e pelo amor de Deus. Que Deus vos abençoe. Que Deus possa trazer clareza e entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe. Meu muito obrigado. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Deus tem falado conosco. Glória a Deus. O pastor estava pregando. Lembrei que alguns anos atrás, já tem bastante anos, a gente nem tinha começado a construir a nova igreja. A gente nem tinha pensado em fazer dessa igreja aqui uma igreja para crianças. Mas os irmãos talvez alguns irmãos aqui na igreja vão lembrar de um pastor por nome Pastor Vidal. Lembra, presbítero Lázaro? Pastor Vidal. O senhor lembra, meu pai? E o pastor Vidal esteve pregando aqui na nossa igreja. Eu lembro que foi, acredito, em um encontro da Umas Brac.
E esse pastor trouxe uma revelação, trouxe uma palavra profética sobre essa igreja, das coisas que a gente iria viver. E nós nem sonhávamos em construir uma igreja, e o pastor foi usado naquela noite para falar do que vai acontecer em janeiro, que é a inauguração dessa igreja. E o pastor estava pregando e para a gente lembrar de algumas vezes que Deus falou conosco, não é? E eu tenho certeza que Deus tem falado com você muitas vezes e hoje Ele renova essa aliança com você. Ele renova. Se você tem batido na porta, se você tem clamado ao Senhor, a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, firmes e que não sabes. Deus tem muito a acrescentar na sua vida. Amém? Eu não quero ser redundante, não quero ficar repetitivo, mas eu acredito que o que nós vivemos tem servido como experiência e como testemunho para muitas pessoas. Me lembro que há 3 anos eu estava com minha esposa na cidade de Brasília e o Senhor falou algo ao nosso coração. Depois nós fomos a Goiânia e lá em Goiânia Deus usou um pastor por nome Gilberto e esse pastor foi até minha esposa e ele trouxe uma revelação daquilo que nós tínhamos conversado em casa. O pastor não sabia nada do que se tratava entre mim e minha esposa, nada. E nós estávamos falando em ter mais um filho. E me lembro que Simone disse para mim: Emerson, eu só vou tornar a engravidar se Deus descer na terra e falar comigo. Foi justamente essa frase que a Simone usou. Se Deus descer na terra, falar comigo e me dar um chacoalhão, então eu vou me inclinar e vou, então, orar para me engravidar. E é interessante que, naquele dia, no culto, o pregador desce do púlpito e vai ao encontro de quem? Da Simone. E ele conta tudo para Simone, o que nós tínhamos conversado. E fala do útero da Simone, e que ela seria mãe, e que ela seria mãe de filhos. E aí o Senhor foi falando ao coração dela. Ela se inclinou, se ajoelhou, lembrou do que nós tínhamos conversado. Deus desceu, falou com ela. Mas depois que Deus falou com Simone, aí engravidou, teve o primeiro aborto, o segundo aborto, e a gente acha que ela teve o terceiro aborto. Mas no meio daquela turbulência toda, no meio de tudo aquilo que ela estava passando, o que é que deu força para ela persistir e engravidar novamente? Porque ela ouviu a voz de Deus. Toda vez, primeiro, segundo, terceiro aborto, o que fazia ela permanecer na visão é porque ela lembrava da voz de Deus. E aí ela engravidou e veio a Heloísa para o louvor da glória do Senhor Jesus. Então ouça o que foi pregado nessa noite. Deus tem falado com você. Deus falou lá atrás, Deus falou hoje, Deus tem falado com você. Então acredite que é a palavra de Deus revelada ao seu coração que vai te dar força para você lutar, porque o que Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Meus irmãos, nós vamos encerrar o culto. Grato a Deus pela vida do pastor.